Olá pessoal, tudo bem? Então tá bom, começando aqui novamente nossa terceira videoaula aí sobre banco de dados. Vou abrir aqui o nosso projeto Cadastro Clientes. Ok? Temos aqui então nosso formulário que a gente criou anteriormente na última videoaula. E agora a gente vai aprender como realizar a conexão com o nosso banco de dados por meio de strings. De string do banco de dados que a gente vai estar colocando no nosso componente. Vamos lá na abinha ADO. Essa aba ADO é o componente que a gente vai estar utilizando para realizar a conexão com o banco de dados. E também vai ser ela responsável por intermediar as consultas, as inserções, as edições e tudo mais. Mas antes eu vou vir aqui em File New Data Module. Esse Data Module é um módulo de dados que eu vou deixar dentro do meu programa para poder estar organizando todos os meus componentes responsáveis pelo acesso aos bancos de dados. No name dele eu vou deixar como DM Dados, abreviação de Data Module Dados. Um File Save All, aqui eu já tinha criado um, mas eu vou deixar como módulo dados.pass, salvar, yes. Vou executar aqui rapidinho, tá legal, tá funcionando bem. Ok, dentro desse DM Dados eu vou adicionar um ADO Connection e vou renomear ele para BDCon, desse jeito aqui. Vou vir aqui em Connection String, clicar nesse botãozinho com 3 pontos, vou clicar em Bud, Microsoft Jet 4.0 OLEDB Provider. Vou lá e vou selecionar o meu banco de dados. Já já vocês vão entender o porquê disso. Vou clicar em permitir salvamento de senha, que eu deixo como admin mesmo. Testar a conexão. Perfeito. Agora eu vou vir e vou copiar essa string que ele criou. Copiei e vou cancelar. Não vou dar OK. Agora aqui dentro do meu formulário principal, eu vou criar uma função. Eu já vou deixar ela aqui, tipar ela aqui. Ela vai se chamar conecta db. Vai ser um procedimento no caso. Criar aqui procedure tfrm principal ponto conecta db sem nenhum parâmetro, begin e end. Parâmetros eu vou passar aqui para ela mesma. E aqui eu vou criar diretório db do tipo string. Cria uma variável diretório db do tipo string. E dentro dessa variável diretório db eu vou definir o diretório do meu programa. Para a gente fazer isso, a gente faz o seguinte: diretório db vai ser igual extract file path. O que essa função faz? Ela extrai de determinado caminho, de determinada diretório, somente a path, somente o path. Ela tira o nome do executável do caminho e deixa só o path. Para que a gente vai usar isso? Vamos ver. Aqui eu vou usar uma função param.str. Esse param.str são parâmetros do meu programa. Aqui dentro dessa função eu tenho vários dados do meu programa. E o índice 0 é o local que o meu programa está rodando. No caso, o path que o meu programa está rodando. Então já tem aqui dentro do meu diretório DB o path do meu programa. Eu vou mostrar para vocês o que ele faz. Vou dar um show message diretório DB. Vou vir aqui na opção onload, onCreate, quer dizer, ou onShow. Vou colocar na onShow aqui, conecta db. Aí vocês já vão descobrir para que ela serve. Olha lá, ele mostrou para mim aqui o diretório em que meu programa está rodando. Para que eu vou usar isso? Por exemplo, se o meu executável mudar de local, mas meu banco de dados ainda estiver lá, eu não vou ficar dependente de um diretório só. Vou poder estar instalando onde eu quiser, na máquina do meu cliente, na máquina de outra pessoa, entendeu? Então se eu instalar em qualquer diretório, mas se o meu banco de dados está no diretório do meu programa, ele vai rodar. Depois
a gente faz o if file exists. O que é esse file exists? É bem isso que você está pensando. Se o arquivo existir, que arquivo vai existir? Vai ser o diretório db mais que ele passou lá pra gente, o diretório mais database, se eu não me engano, .mdb. Se file existe, then aqui ele vai realizar a conexão com o banco de dados. Então beleza, você viu aqui, vou mostrar de novo aqui, diretório db. Então você nota, quando eu peço o diretório db, ele conectar db. Então quando eu peço, mas que coisa, deixa eu ver, conecta db. Quando eu executar o meu formulário, ele vai lá, vai pegar o patch do meu programa, no caso esse aqui, cadastro clientes, e vai fazer a verificação se o diretório realmente existe e se o meu arquivo também existe dentro da pasta. Caso exista, if file exists, essa funçãozinha que a gente usou aqui, then, e aqui a gente vai fazer a conexão. Mas antes, para a gente poder estar manipulando aquele componente que a gente deixou lá no nosso módulo de dados aqui, no nosso DM dados, a gente precisa vir aqui no nosso UNT principal, na Use Unit, a gente clica ali no File Use Unit e adiciona a Uses módulo dados aqui para a gente poder estar manipulando também lá no nosso módulo de dados. Podemos colocar aqui então dmdados.bdcom. Sim, aqui a gente tem que usar uma outra função para a gente ver se a gente usa assim. Então, if dmdados.bdcom.connected for igual a false, then aqui begin, aqui um end, aqui um else, e aqui a gente fecha o nosso else aqui, fechando a conexão. Connected igual a false. Então o que ele faz? Se o status da conexão do BDCom for igual a false, ele vai realizar aqui os procedimentos. Caso contrário, ele vai transformar em falso pra gente, para não dar erro. Beleza? Então tá bom. Begin end. Dentro do begin a gente faz o seguinte: dmdados.bdcom.connection string. E aqui a gente vai definir aquela string que a gente tinha copiado lá. Você pode notar que aqui em data source, onde ele define o caminho, no caso aqui o caminho é uma constante, não é imutável, né, dentro da string. Mas a gente vai transformar ela numa coisa dinâmica. Então eu adiciono aqui a concatenação aqui das minhas strings. E aqui no data source eu vou colocar diretório db, que é onde o meu arquivo está rodando. E aqui no caso eu vou colocar database.mdb dentro mesmo da minha string, sem necessidade de estar adicionando uma string separada. Então aqui fica o meu diretório dinamicamente, onde eu abrir o meu programa, se for presente o banco de dados, ele vai realizar a conexão. Mas na verdade a gente vai realizar a conexão aqui embaixo. Então a gente vem em connected e transforma, essa, aqui é true, não é false. Aqui a gente deixa como true. Então, se realmente existe o arquivo no diretório DB, ele faz a conexão pra gente e tal. Caso contrário, a gente pode colocar um else aqui, show message, banco de dados não encontrado. Vamos realizar
eu executei aqui, mas como eu ainda não chamei essa função, que eu vou chamar agora, no evento do meu formulário principal aqui. Opa, não é bem isso que eu tinha em mente. Tirar esse evento change aqui. onShow conecta db. Chamei minha função, mostrou tudo certinho, e depois que ele fez o show, ele já realizou a conexão. Se tivesse dado algo errado, ele mostraria pra gente aqui uma exceção, mas como não deu nada errado, subentende-se que a conexão foi realizada com sucesso. Então esse foi o algoritmo que a gente usou para realizar a conexão com o banco de dados. A gente podia também estar realizando aqui um try e um finally, um exception, para a gente poder estar retornando a nossa função. Então a gente faz um if, aqui cria uma função, mas por enquanto vamos deixar só como procedimento, depois a gente vai tratar os erros no nosso programa. Então beleza, o que a gente viu aqui? Criamos a variável diretório string, para a gente poder estar rodando o nosso arquivo dinamicamente. Verificamos se existe o diretório com a base de dados. Se existir, se a propriedade connected for false, a gente define a connection string, conecta, caso contrário ele seta como false. Vamos ver isso aqui dando erro, vamos ver ele não encontrando o banco de dados. Como que eu faço isso? Simples, vou lá no meu banco de dados, só para fazer um teste se realmente está funcionando. Arquivo de programa, Borland, Delphi7, Projects, cadastro de clientes, como eu tenho aqui. Ah lá, database.mdb é o nome da minha database. Se eu colocar uma vírgula, por exemplo, como se a base de dados não existisse e executasse meu programa, olha o que vai acontecer. Ah lá, banco de dados não encontrado. Mas, se eu vim aqui e renomear normalmente minha base de dados, ele vai executar e realizar a conexão, tanto nesse diretório quanto em outro, independente do diretório. Vamos configurar aqui rapidinho então o btn cancelar. Vamos dar um duplo clique aqui nele. Vamos colocar aqui sim, simplesmente application.terminate. Esse botãozinho aqui vai fechar a nossa aplicação. Se ele cancelar, ele fecha aqui. Ok? Deixa eu expandir um pouquinho ele aqui também, porque tá pegando ali no cancelar. Então é isso, pessoal. Aqui a gente aprendeu a fazer a conexão com o nosso banco de dados. Por enquanto tá tudo certo. E na próxima vídeo a gente vai aprender a fazer a inserção dentro do nosso banco de dados a partir do SQL. Tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês aí. Comentem, cliquem em gostei aí na videoaula. E muito mais videoaulas virão aí com o decorrer dos dias. Então é isso. Um abraço e tchau, tchau.